abalar. Se abatido e triste estou. Mais uma vez, amém? Uma excelente manhã a todos vocês que estão aqui no templo. Essa é uma manhã muito especial. Digo, uma manhã especial. Hoje o pastor deixou a gravata, o terno em casa e vim aqui para a gente fazer umas aeróbicas, né? É muito antigo, né? Para os velhos e para os novos nós viemos fazer um cardio, né? Um crossfit, enfim. Hoje nós vamos para a Academia da Fé. Amém? Quem aqui já fez aquela promessa de final de ano, dizendo assim: o ano que vem eu vou começar a emagrecer, janeiro eu entro na academia? Quem aqui já fez essa promessa e não cumpriu? Né? Eu fiz a promessa que ia na academia e não cumpri. Fiz a promessa que eu ia num nutricionista e não cumpri. Mas se você não se matriculou ainda na academia, hoje você vai sair daqui matriculado. Hoje nós vamos sair daqui todo mundo matriculado na Academia da Fé. Amém, queridos? Eu gostaria nesta manhã de compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus e trazer para nós algumas reflexões, alguns remas, alguns direcionamentos da parte de Deus, que pudesse ministrar, que pudesse marcar as nossas vidas, que pudesse falar ao nosso coração. Nós estamos apenas iniciando o ano de 2022. Embora hoje sendo o dia 9, nesses 8 dias anteriores, queridos, já aconteceram tantas coisas aqui, em uma semana, nesse ano de 2022, que eu olho para o Senhor e digo: meu Deus, se em 8 dias o Senhor já fez tudo isso, o que o Senhor não fará até o final deste ano? Nós ainda não tivemos tempo nem de reformular tantas coisas. Por exemplo, a irmã Lene me mandou, depois da vigília, ela contou um testemunho para mim, escreveu um testemunho sobre um direcionamento que Deus deu para ela aqui na vigília, dando voltas aqui. Ela saiu aí no templo, aí fora no estacionamento, levantando as mãos. Ela vendo pessoas, multidões, o bairro sendo alcançado, vidas sendo alcançadas. Tem tantas coisas, queridos, que o Espírito de Deus está fazendo. Mas eu gostaria no início deste ano ainda de convidá-los a viver um ano exercitando a sua fé. E esse é o tema da nossa ministração desta manhã. Exercite a sua fé, exercitando a sua fé. E eu gostaria de ler um texto, está aí no telão, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, do 8 em diante. E nós vamos acompanhar essa leitura. E dentro dessa leitura inicial nós vamos extrair alguns versículos. E gostaria muito que durante esta ministração você ficasse bastante atento, porque hoje nós vamos sair daqui, como eu disse, matriculadas numa academia chamada Academia da Fé. Nós vamos exercitar a nossa fé dia após dia, semana após semana, momento após momento. Normalmente a academia que nós vamos, as indicações é que a gente faça 3 vezes por semana, mais ou menos, né, pastor Miquel? Pastor Miquel e pastora Gisele já tiveram uma academia, já foram donos de academia, né? E eles sabem muito bem como funciona aí toda uma academia. E normalmente a indicação é de 3 vezes por semana, está ótimo, para a gente exercitar os nossos músculos. Mas nessa academia que eu e você vamos entrar hoje, você está proibido de ir só 3 vezes por semana.
Essa aqui você tem que ir todos os dias. Nós temos que ir para essa academia todas as manhãs. Se você gosta de fazer academia à tarde, você vai à tarde. Se você gosta de ir à noite, você vai à noite. Não importa o período, o importante é que todos os dias você esteja nesta academia. Aqui diz assim a palavra, Hebreus 11, do 1 ao 8. Eu vou ler aqui na versão NVT. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou a sua oferta. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte, e ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que o recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação, para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Se a gente continuar lendo esse texto, o contexto, nós vamos encontrar vários outros homens e mulheres dizendo que pela fé, esse é texto, Hebreus 11 é conhecido como os heróis da fé. Em sua opinião, como você acha que nós podemos exercitar a nossa fé? Diga aí para a pessoa do seu lado, o que você acha, de que forma nós podemos exercitar a nossa fé? Você tem alguma ideia, alguma maneira que você acha que a gente possa exercitar a nossa fé? Pergunte aí, diga, porque aí durante a ministração a gente vai ver aí, falar, bem que eu disse, bem que eu acertei, puxa, errei, olha, não era dessa forma, era dessa. Não tem importância se você acertar ou errar, o importante é que nesta manhã nós vamos sair daqui inscritos para uma academia incrível. Aqui em Hebreus 11, versículo 1, quando diz a fé, começa dizendo a fé, primeira palavra aí, vem a fé. Essa palavra fé, grega, a palavra grega para fé neste versículo, ela significa pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, que tem um significado confiança, convicção, crença. A fé, ela é a confiança, a convicção, a crença. Essencialmente esse versículo está dizendo que quando nós temos fé, nós colocamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa convicção e a nossa crença em quem Deus é e em como Ele pode fazer as coisas, como Ele trabalha, apesar de nós não sabermos nenhum detalhe de como Ele vai fazer. Isso é esse significado dessa palavra, é você crer que Deus vai fazer algo, é você colocar a sua confiança, a sua convicção e a sua crença nele, mesmo sem saber o que Ele vai fazer, mas você crê que Ele vai fazer, Ele vai cuidar de você. Essa é uma fé que nós precisamos, queridos, trazer para dentro de nós, viver esse tipo de fé. Porque nós não vivemos essa fé na totalidade, porque nós confiamos no nosso emprego, nós confiamos no nosso salário, confiamos no mundo, confiamos nas pessoas. E esse texto, essa palavra fé neste versículo está dizendo que a gente precisa apenas colocar a nossa confiança, convicção, a nossa certeza em uma pessoa, não em coisas, em Deus. E Deus vai cuidar, Deus vai fazer.
Aqui, nesse texto, nós não colocamos a nossa fé em um processo. Nós não colocamos a nossa fé em algo que Deus está fazendo, porque nós acreditamos que Ele está fazendo. Nós acreditamos, nós confiamos, nós colocamos a nossa fé apenas nele, apenas no Senhor. Nós vimos aqui que pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Sansão, pela fé Raabe, tantas outras pessoas. É assim que a palavra de Deus nos conta a história de homens e mulheres que deixaram uma marca na história da humanidade. Como? Pela fé. Pela fé fulano fez isso, pela fé isso, pela fé isso. Eu até me arrepio, queridos. Porque se você quer deixar uma marca na história, a única maneira de fazer isso é através da fé. Precisamos exercitar a nossa fé para deixarmos uma marca nessa geração, nessa história, nessa terra. Essa história, ela é escrita, ela é provocada por nós que acreditamos e confiamos num Deus da história. Pessoas comuns venceram pela fé. Todas essas pessoas que nós citamos e as outras que estão aí nesse texto, não eram pessoas, queridos, superdotadas de poderes, como nós vemos hoje nas Netflix da vida, né? Agora tem séries de todos os superpoderes. Todos, tem superpoder de todos os jeitos aí que você quiser, de todos os gostos, todos os tamanhos, desde pequeno até grande. Mas esses homens não eram homens dotados de superpoderes, eram homens comuns que venceram pela fé, assim como nós somos comuns, podemos vencer pela fé. Seguindo um pouco mais, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que é impossível agradar a Deus se não for através da fé. O que é tão maravilhoso sobre esse versículo, queridos, é que Deus se agrada quando nós exibimos a nossa fé. E o fato de exibir a sua fé não é no sentido assim de aquilo que nós falávamos quando era criança, né? Ai, seu exibido, tá? Só porque você veio assim, ai, você está todo exibido. Não, é quando nós expomos, quando nós exercitamos a nossa fé. Deus se agrada, Deus fica feliz, Deus fica contente, porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não for através da fé. Significa que Ele fica feliz, Ele se sente agradado quando nós exercitamos a nossa fé. Ele não está aqui esperando de mim e de você obras incríveis feitas por nós. Escute isso. Pela força do nosso braço. Ele não quer que você faça as coisas e depois Ele olhe para você: parabéns, Valdir, você é poderoso, você fez bastante coisa, puxa vida, cara forte, você é o cara. Não é isso que esse texto está nos ensinando. Ele não quer que eu e você façamos obras incríveis. Deus não espera isso. Mas o que Deus espera? Ele espera que nós tenhamos fé enquanto Ele faz uma obra incrível em nós e através de nós. É isso que Ele espera. Ele quer olhar para o Valdir e dizer assim: Valdir, você atendeu, você respondeu à fé que foi lançada no seu coração, exibiu a sua fé, e por causa da sua fé, o milagre aconteceu na sua vida e através da sua vida. Hebreus 13:8 diz uma coisa muito interessante, todos nós conhecemos, um versículo antigo, está escrito que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Então, queridos, por que tantas dificuldades para alcançarmos os milagres nos dias de hoje, se Deus é o mesmo Deus de ontem e hoje? A resposta é bem simples. Certamente por conta da dificuldade que nós temos de exercitar a nossa fé. Nós não alcançamos muitos milagres porque hoje nós não conseguimos exercitar muito a nossa fé. Nós exercitamos a conta bancária, exercitamos o emprego, exercitamos os pastores, as lideranças, exercitamos pessoas, exercitamos coisas, mas não exercitamos a fé. Em outras palavras, nós respondemos, confiamos,
nós colocamos a nossa convicção, a nossa crença em cima de coisas. E Deus está nesta manhã dizendo assim que nós temos que deixar de fazer essas coisas e começar a exercitar a nossa fé. A nossa fé. Nós estávamos aqui orando e eu lembro-me quando eu e a pastora fomos orar pela Natália na vigília, ela estava bem aqui. E vocês ouviram ela dizendo: eu acreditei, eu criei que aquela aliança ela vai aparecer. Eu creio, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai. Nossa fé precisa ser alimentada a cada instante, todos os dias. E além de ser alimentada, a nossa fé precisa se exercitar. Para quê? Para criar força. A nossa fé precisa criar força. Quando você vai para uma academia, você vai lá para quê? Criar resistência, criar força. Você vai ali e começa a exercitar o músculo, o bíceps, o tríceps. Você começa a exercitar o ombro. Você começa a fazer exercícios para exercitar os seus músculos, porque você sabe que se você não fizer isso, os seus músculos vai chegar um momento que eles não vão responder. E muitas vezes, queridos, a nossa fé não está respondendo, porque nós não estamos exercitando a fé que Deus colocou, como diz em Romanos 12:3, sobre nós, no dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E é semelhante mesmo a um músculo, que depende de alimento, mas se ele não tiver exercício, se você só dá comida para um músculo, sabe o que vai acontecer? Ele apenas vai engordar, não é isso, pastor Miquel, pastor Gisele, que tiveram academia aí? Ele vai engordar, vai ficar flácido, mais ou menos assim. Ele não fica forte assim, mas fica flácido assim. Ele fica enrijecido. E nesta manhã, queridos, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 maneiras apenas de exercitar a nossa fé. Três maneiras. A primeira maneira de você exercitar a sua fé é ouvindo e lendo a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz isso. Esta é a primeira maneira que eu e você podemos exercitar a nossa fé. Amém? Diga: ouvir e ler a palavra de Deus. O texto lido aqui em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não há dúvidas que quanto mais uma pessoa ouve e lê a palavra de Deus, a fé é gerada no seu coração. A fé é gerada na sua vida. E aí eu pergunto, então como que nós vamos andar pela fé? Como andamos pela fé? Recebendo-a de Deus, queridos. A fé não vem de nós, a fé vem de Deus. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, ela nos diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós não fabricamos a fé, nós não tentamos forçar a fé para ela vir à existência. O texto de Hebreus capítulo 12 diz assim que a fé, quem é o autor dela e o consumador dela é Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé. Origina-se nele, começa nele, e ele faz o quê? É um presente que ele nos entrega, ele nos dá um presente a nós. E aqui em Romanos 10, 17, nos diz que como é bom, queridos, ouvir as boas novas do Evangelho de Cristo. É assim que a nossa fé começa a ser fortalecida. Nós recebemos isso quando nós acreditamos que Ele existe, nós estamos confiantes naquilo que Ele promete. Aí nós começamos exercitando a nossa fé, nós vamos vivendo a nossa fé.
A Bíblia diz que a falta de conhecimento das Escrituras provoca anemia espiritual. Lá diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas a Bíblia diz: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos cristãos anêmicos, cristãos sem força para lutar. Nós nos tornamos pessoas, queridos, desnutridas, e exatamente por isso existem muitos cristãos que estão sem ânimo, estão desnutridos, porque não estão exercitando a sua fé. Sem exercitar, sem ouvir, sem ler a palavra de Deus, os músculos da fé vão ficando flácidos. Eles não são solicitados. Se você não solicitá-los, se você não colocá-los em ação, as fibras musculares ficam atrofiadas e causa a flacidez. E nesta manhã nós estamos aqui, queridos, numa academia, né? Isso aqui eu trouxe tudo lá de casa. Ainda tem uma estação enorme lá que não deu para trazer, porque é muito pesada. Mas eu creio que aqui é o suficiente para a gente entender. Como é importante a gente ir para uma academia. Será que eu poderia chamar um voluntário aí para fazer exercícios físicos aqui? Quem se habilita aí para fazer exercício? Carmine, vem cá, Carmine. Tinha que ser ele, né? Vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Se a gente não exercitar, queridos, o ouvir a palavra, queridos, se a gente não ouvir, se a gente não ler, os músculos eles ficam além de flácido. Por favor, seja bem-vindo aqui à Academia Merloto. Pode sentar aí, por favor, deita aí, já se prepara aí que nós vamos fazer aí uns exercícios nessa manhã. Para ele isso aqui é a mesma coisa que, né? Mas nesta manhã, por exemplo, nós vamos exercitar aqui o ouvir e o ler a palavra. Como nós exercitamos isso? Fazendo exercício. Vamos lá, cara. Olha só, meu Deus, dá até vergonha, né? Devia ter uns 100 quilos de um lado e 100 do outro aqui para ele, né? Mas vamos lá, vamos exercitar aí. Como que você faz para exercitar o ouvir e o crer da palavra, Carmen? Vamos lá. Olha aí. Olha isso. Muito bem. Obrigado. Você não sai daí não, você vai ficar na minha academia aqui hoje. Isso é para que tudo aquilo que está flácido, que não é o caso dele, fique fortalecido. Mas além de flácido, queridos, muitas vezes por nós não exercitarmos a leitura, não exercitarmos a palavra de Deus, o ouvir a palavra, os nossos músculos também vão ficando enrijecidos. O que é enrijecido? Quando os nossos músculos ficam enrijecidos, queridos, ele gera um desconforto, não é, cara? Dor, começa a doer, não é verdade? É aquele momento que quando a gente vai para a academia pela primeira vez, e você começa a exercitar ou fazer alguma coisa, e aí você termina, sai, vai para casa, toma um banho, e aí você passa um mês com dor. Estou exagerando, claro. Acorda no outro dia todo dolorido. Todo dolorido. Por quê? Porque os músculos estavam enrijecidos. Os músculos eles estavam, eles não conseguiam realizar os movimentos normais de uma forma rápida. E muitas vezes, queridos, a rigidez ela vem acompanhada, como eu disse agora, como ele disse, de uma dor intensa. Fica tudo dolorido. Mas aí a gente precisa exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. Agora, se ele quiser exercitar também o ombro, deita aí novamente, queridos. Ele vai pegar aqui, ó, também, veja aqui, pega aqui, do outro lado,
E ele vai exercitar ainda o peito, mas ele também está exercitando outras partes do seu corpo. Em outras palavras, queridos, existem muitas maneiras, e essa é uma das maneiras que nós estamos aqui, como eu disse, exercitando a fé e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Obrigado, viu, Carmen? Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para o nosso... Esse atleta aqui, vamos ver se daqui a pouco vem um segundo aqui, vamos preparando um outro aí, né? Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 7, na parte B, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: exercita-te na piedade. Nós precisamos usar, queridos, esse mesmo princípio que o apóstolo Paulo estava dizendo ao seu filho Timóteo, exercita-te na piedade. Nós precisamos também usar esse exercício, esse princípio de exercitar a nossa fé, ouvindo, meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte de todo o poder, de toda a força que nós precisamos. Ao contrário da palavra, o pecado, quando ele entra na nossa vida, quando ele se manifesta na nossa vida, ele é a fonte de toda a fraqueza da sua luta contra a sua fé. O pecado, ele vem para te deixar fraco. O pecado, ele vem para te deixar sem forças. Ele vem para te deixar flácido. Ele vem para tirar ele vem para colocar dor. Quando nós, queridos, deixamos o pecado entrar nas nossas vidas, ele afasta a nossa fé de Deus, do Senhor. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não conseguimos ver a glória de Deus por causa do pecado. Por isso nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra. O pecado é aquele que enfraquece a nossa fé. Se tem uma coisa que enfraquece a fé, é o pecado. Você não tem que ficar confessando os seus pecados a mim, embora a Bíblia diz que quando nós temos alguma coisa um contra o outro, a Bíblia diz: confessai os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Mas nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, ao Senhor. É Ele quem perdoa os nossos pecados. O sangue dele nos purifica, nos perdoa, nos limpa, nos justifica, nos santifica. Amém? Para terminar essa primeira maneira de nós exercitarmos a nossa fé, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Na sua opinião, por que vocês acham que muitas pessoas têm dificuldades de ler a Bíblia e de ouvir a palavra de Deus? Não precisa dizer, mas medite sobre isso. Por que vocês acham, queridos, que hoje tantas pessoas têm tanta dificuldade de ler e ouvir? Nós às vezes ficamos numa rede social 10, meia hora, 1 hora. O seu celular hoje marca quanto tempo você ficou no final do dia com ele ligado. E uma vez eu me assustei quando eu fui ver o tempo que tinha ficado vendo. E ele diz: tanto tempo no WhatsApp, tanto tempo no Facebook, tanto tempo não sei na onde, tanto tempo. A hora que eu olhei, eu disse sim. Deu aquela vontade assim, de jogar ele fora. Sai para lá, Satanás. Mas não tem nada de Satanás aqui não. Sou eu. Eu que tenho que administrar isso, meu tempo com Deus. E muitas vezes, queridos, nós estamos investindo o nosso tempo, ao invés de ler a palavra, que traz força, que fortalece os nossos músculos. Ao invés de fazer isso, nós estamos tempo demais em outras coisas. Mas vamos lá, vamos para a nossa segunda maneira de nós exercitarmos a nossa fé nesta manhã, e ela é, diga comigo, declarar a palavra de Deus. Esta é a segunda maneira de nós exercitarmos a nossa fé, declarando a palavra de Deus. Eu quero ler um texto no livro de Marcos 11, 23, que diz assim:
Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Assim será feito. Diga comigo, declarar a palavra de Deus. Essa é a segunda maneira que nós exercitamos a nossa fé. Primeiro nós ouvimos, nós lemos, e agora nós vamos, aquilo que ouvimos e lemos, nós vamos começar a colocar ela em ação. Apenas declarando, você não vai agir ainda de uma outra forma a não ser usar a boca. A segunda maneira é usar a sua boca, é declarar. No texto lido, Jesus disse assim: se alguém pega aí sua Bíblia. Se alguém disser, se alguém falar, se alguém declarar, é só isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando para você, se alguém pegar o monte daqui e colocar o monte aqui, se alguém fizer uma força estrondosa com a sua força e colocar ali alguns equipamentos debaixo do monte e transportar ele para o outro lado, se alguém... Não, a Bíblia diz assim, se alguém disser, só isso. Jesus, ele está nos ensinando um princípio aqui. Dizer ao monte neste versículo é declarar. Este é o princípio que Jesus está nos dizendo. Dizer ao monte aqui é profetizar. Dizer ao monte aqui é confessar. Dizer ao monte aqui é dar uma ordem de comando usando com autoridade o nome de Jesus. Como eu faço isso? Em nome de Jesus, eu declaro que essa enfermidade que está no meu corpo hoje não é para me matar, não é para me destruir, não é para acabar com a minha saúde, porque a Bíblia diz que pelo seu sangue eu já fui curado. É isso que Jesus está dizendo, porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, levanta-te e joga-te ao mar, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará o que diz, assim será feito. Olha só, agora vem o outro princípio. Você diz, mas não diz por dizer. Aquele que não duvidar em seu coração no que diz, será feito. Aqui entra a fé, queridos. É assim que exercitamos a nossa fé, declarando a palavra. Declarando a palavra. Declarar a palavra aqui já é uma ação que eu preciso fazer com a minha boca. O próprio Jesus, ele venceu o diabo no deserto declarando a palavra, dizendo 3 vezes: está escrito, está escrito, está escrito. Mateus 4, versículo 4, 7 e 10 fala sobre essas 3 vezes que Jesus diz: está escrito. Ele declarou a palavra. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé, queridos, declarando as palavras de vitória sobre as dificuldades e as impossibilidades da nossa vida. Falar é declarar, é anunciar o que você crê, para ter legalidade no mundo espiritual. Isso está em Mateus 7, nós vamos ler esses textos. Mateus 7, do 7 em diante, na versão NAA, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas aos que lhe pedirem. Aleluia, queridos. Aleluia. Nós precisamos ter essa consciência de que quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós anunciamos e cremos, nós estamos tendo legalidade no reino espiritual. Nós encontramos legalidade diante do Senhor. Declarando.
Quando nós falamos, nós estamos externando aquilo que cremos. Quando você fala, você está externando a sua fé. Romanos capítulo 9, versículo 9 e 10 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Declarando. Pare de olhar com os olhos humanos. Comece a ver tudo com os olhos da fé. Esse ano, queridos, nós precisamos olhar com os olhos da fé. Mateus 18, 19 diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Nós precisamos nesse versículo, queridos, aprender um princípio. Veja as coisas espiritualmente. Veja as coisas com os olhos da fé. Se você um dia plantar uma semente, veja aquela semente germinando. Se você orar por alguém, veja Deus movendo aquela vida. Não ore simplesmente por fazer um rito religioso, mas ore. Se você orar. Como você está, Marcos? Como você está? Está bem? Passou? Hoje de manhã nós estávamos ensaiando. O Marcos chegou e disse: pastor, eu não estou legal, estou mal, uma tontura, dor de cabeça. Pastor, pode orar por mim? Eu disse: claro. Oramos aqui. Por isso que eu estou desafiando ele aqui, se ele está bem. E ele disse que já está bem, está passando. Mas a palavra foi que até o final desse culto ele ia testemunhar. Nós precisamos orar e crer, queridos, que Deus está agindo, que Deus está operando. Saiba que a palavra de Deus é operante, e ela te garante que você pede crendo, ela garante aquilo que nós pedimos crendo. Isso está escrito em Marcos 11, 24. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Marcos 11, 24 está escrito isso. Se nós crermos, queridos, aquilo que estamos pedindo, nós já recebemos. Ou seja, a partir do momento em que você orou, crendo, você já pode contar como feita a coisa que você pediu a Deus. O problema é que a gente ora e a gente não crê que aquilo já foi feito. Se você orou, creia, Deus já fez. Você só vai se apropriar daquilo. Na academia tem que tomar muita água. Muita água. Aleluia. Mantenha-se firme na sua convicção, chamando as coisas que não existem como que se elas já existissem. É assim que nós exercitamos a nossa fé, ó, chamando as coisas que não existem como que se já. O que é chamar? Você chama alguma coisa de que forma? Normalmente a gente faz assim, a pessoa não entende, mas quando você diz, por favor, vem aqui, você usou a. Nós chamamos as coisas através da declaração, nós chamamos as coisas através da nossa boca, nós chamamos as coisas que não existem, como se já existisse, através da nossa confissão. Por isso esse é a segunda maneira, queridos, de exercitar a nossa fé. É aquele momento que você diz assim, puxa vida, mas eu estou sentindo uma fraqueza espiritual, não estou sentindo muito legal, e eu preciso exercitar a minha fé. E aí você vai lá, chega na sua esteira e diz, bora lá, vamos exercitar a fé. Amém? Vamos exercitar a fé. Cansou? Bota água, né? E vamos exercitar a fé. Lembra, Valdir? Vamos exercitar a fé. Para agradarmos a Deus, queridos, não é preciso obras. Embora a Bíblia diz que fé sem obras e obras sem fé
Mas para agradar a Deus nós não precisamos de obras, nós precisamos de fé. A Bíblia não diz assim, ó. O texto ele não fala. A gente viu aqui no versículo 6, uma coisa interessante, que diz assim: sem obras é impossível agradar a Deus. É assim que está escrito? Nós não precisamos de obras para agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Não é o seu muito fazer que agrada a Deus, mas é você exercitar a sua fé. E ela sendo exercitada, o fazer naturalmente acontecerá. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Amém, queridos? Isso agrada. Como seguidores de Jesus, ter fé, confiar no nosso futuro desconhecido ao nosso Deus que sabe tudo. Isso é fé, Márcio. É você colocar o seu futuro nas mãos de Deus e acreditar que Ele sabe de tudo e confiar que Ele está cuidando de tudo. Nosso futuro desconhecido, eu não sei o que vai acontecer se eu vou jantar hoje à noite, eu não sei se eu vou estar aqui vivo para jantar. Nós não sabemos exatamente, queridos, quando e como suas promessas se cumprirão ou serão cumpridas, mas acreditamos que serão. Eu não sei quando, não sei como, mas eu creio que será. A fé está além da nossa razão, e está presente, queridos, antes de nós obtermos os resultados que nós desejamos. Resultados, conquistas, vêm depois da fé, nunca antes. E muitas vezes nós queremos, escute agora, eu vou desafiar vocês a como começar a exercitar o declarar a palavra. Muitas vezes a gente diz assim: eu quero que o milagre aconteça, eu quero ver a coisa acontecendo, eu quero tocar naquilo que eu estou pedindo, eu quero sentir o que eu estou pedindo, eu quero apalpar o que eu estou pedindo, para depois eu contar o que Deus fez. Normalmente é isso que fazemos, e quando nós fazemos isso, o que está em operação não é a fé, é a nossa razão. A fé, ela vai além dessa razão, ela está presente. A fé está presente, queridos, para a gente obter resultados que desejamos antes deles acontecerem. Então, antes de você tocar, você diz assim: eu já vejo, não estou vendo, mas eu já vejo uma bolinha de tênis na minha mão, amarela e laranja. Você usa a palavra, declara a palavra de Deus, para depois você ver o milagre. Quando nós fazemos isso, você usou a sua fé para chegar para o Valdir e dizer: Valdir, vou declarar uma coisa aqui, eu creio que eu já vejo uma bolinha laranja e amarela na minha mão. Mas pastor, você não está vendo nada. Mas eu creio. Você então está usando a fé e não a razão, porque a razão diria assim: eu orei, e um dia você chega para o Valdir e diz: ó Valdir, eu orei e Deus me deu uma bolinha amarela e laranja. Mas quando você chegar para o Valdir e não tem nada na sua mão, você não está vendo nada, e falar: eu já tenho uma bolinha laranja e amarela nas minhas mãos, no dia que acontecer, aí a bolinha cai na mão, aconteceu, você vai chegar para o Valdir e diz: Valdir, você lembra aquele dia que eu comentei com você, que não tinha nada? Olha aqui, aconteceu. Quem aqui já leu aquele livro do pastor Poing Chu, Quarta Dimensão? Pastor Chu é um livro que todo mundo precisa ler esse ano. Esse é um livro que nós vamos cobrar da igreja, é o livro Quarta Dimensão. Você precisa ler. Nós vamos dar a direção na hora certa, para que nós leiamos ele num período correto. Ele queria uma bicicleta, ele queria uma escrivaninha, ele queria uma cadeira. Ficou meses orando por isso e não recebia. E ele chegou diante de Deus desanimado e disse: Senhor, eu estou pedindo, mas eu não consigo. E aí Deus disse assim: você não está declarando corretamente,
você não está pedindo corretamente. Você precisa ser específico o que você quer. Você tem que chegar para Deus e falar assim: olha, eu quero uma bolinha laranja, amarela, com listinha branca, escrito ITF, Approved Stage 2, Sundaver Beach Tennis. Detalhe, coloca diante de Deus, declara, você profetiza, você confessa aquilo, aí a bolinha chega. Foi assim que ele conquistou. Ele chegou diante, numa madrugada, ele fala que levantou 4:30 da manhã e foi para o culto matinal, e ele chegou diante da comunidade da igreja dele e diz assim: gente, ele leu um texto, Romanos capítulo 4, versículo 17, onde ele diz assim, que ele chama as coisas que não são como se já fosse, as que não existem como se existisse. E ele chegou diante da comunidade e disse assim: gente, eu consegui uma bicicleta, eu consegui uma escrivaninha, eu consegui uma cadeira. O livro conta que ele só não contava que ia ter uns jovens lá meio abelhudo, ia perguntar, chegar nele e falar assim: pastor, cadê? Eu quero ver. E ele diz assim na hora: Senhor, o Senhor que me colocou nessa enrascada, agora o Senhor vai tirar, o que eu digo? O que eu faço? E aí ele disse assim: eles não estão ali no quartinho fisicamente, mas estão aqui, eu estou gerando, eu já tenho a substância, estou grávido dessas coisas. Aí ficou meses, os jovens tirando sarro dele, saía na rua: meu pastor está grávido, meu pastor está grávido. 9 meses depois nasceu a escrivaninha, nasceu a bicicleta, nasceu a cadeira. Por quê? Porque ele exercitou a fé. Ele exercitou a sua fé. Uma outra pergunta nesse segundo ponto, para a gente ir para o último: você já teve, queridos, experiências de declarar a palavra de Deus e receber um milagre? Já? Segunda pergunta: você já compartilhou isso com alguém? Se não, esse é o ano. Nunca mais declare, receba e fique sem compartilhar. Compartilhe. Compartilhe. Terceira e última maneira de nós exercitarmos a nossa fé: tome atitude de fé. É você tomar uma atitude de fé. E nós vamos ler esse texto que está aparecendo aí no primeiro livro de Samuel, onde Samuel ele fala, onde o profeta está escrevendo. Eu quero ler com vocês. Muito interessante essa história de Davi. Versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta de ovelhas do meu pai. Quando um leão e um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado, tiro do cordeiro o cordeiro da sua boca. E se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, dou um golpe nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão, com o urso, e farei isso também com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu: está bem, então vá. E disse: e que o Senhor esteja com você. Quando nós lemos essa história, nós já conhecemos, muito conhecida. O capítulo 17 aqui do primeiro livro de Samuel fala das ameaças, das afrontas do gigante Golias contra o exército de Israel, contra o povo de Deus. Fala sobre o medo dos soldados que eles tinham de enfrentar esse gigante. E por 40 dias, dia após dia, esse gigante tirando sarro, esse gigante afrontando. E muitas vezes, queridos, isso acontece conosco também. O quê? Nós ouvimos a palavra, lemos a palavra,
declaramos a palavra de Deus, mas temos medo de enfrentar os gigantes da vida. Em outras palavras, a gente lê a palavra, ouve a palavra, declara a palavra, mas não age segundo a palavra. Essa é a terceira maneira de nós exercitarmos a nossa fé. Você ouve, você lê, você declara, mas agora você tem que agir. Atitude é a terceira maneira de nós exercitarmos a nossa fé. Queridos, se nós colocarmos essas três maneiras na nossa vida neste ano de 2022 em ação, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Nós temos medo de tomar atitude e dar um passo de fé. Nós ouvimos a palavra domingo após domingo, nós ouvimos ministrações, nós até declaramos com a nossa boca, mas muitas vezes, queridos, nós ficamos sentados dentro da nossa casa, nós não tomamos atitudes, nós não agimos por fé, nós ouvimos, nós lemos, nós declaramos, mas nós não fazemos o que Deus está pedindo para fazer. Por isso a nossa fé está estática, por isso Deus não se move. É você declarar e crer. Você diz, ou melhor, aquilo que você ouviu, você diz, mas você precisa agir de acordo com o que você está dizendo. Você levanta de manhã, eu disse isso recentemente aqui, e aí você dá uma espirradinha, e a primeira coisa que a gente declara é: estou resfriado, estou engripado, preciso de um remédio. Cadê aquele antifebril, anti-inflamatório, aquilo lá? E aí você vai até a caixinha, até o lugar onde tem e acaba tomando. E ao invés de nós ouvirmos a palavra que diz assim: pelas minhas pisaduras eu já fui sarado. Você ouviu, é a promessa, você visualiza, agora você confessa: eu não estou resfriado, eu não vou pegar gripe. E terceiro, não quero nem saber de remédio, o sangue de Jesus já me curou. Você tem que agir. Mas normalmente nós ouvimos, nós cremos na palavra, nós declaramos a palavra, mas eu vou lá no final e fico tomando um monte de remédio. Eu não estou pedindo para que ninguém pare de tomar seus remédios, queridos. Não estou sendo irresponsável. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ouvir, declarar e agir. Essas são as três maneiras de nós exercitarmos a nossa fé. A Bíblia diz aqui, queridos, que Davi se levantou. Significa que ele estava ou sentado, ou ele estava de alguma forma parado, mas a Bíblia diz que ele se levantou com uma atitude de fé. Ele tirou os olhos do natural e começou a visualizar o sobrenatural. Ele já visualizava a sua vitória sobre o gigante, antes mesmo da vitória acontecer. Ele já visualizava a sua vitória sobre o Golias, assim como ele tinha derrotado o leão e o urso. É isso que ele está declarando. Quem é esse circunciso que vem contra o Deus vivo? O Senhor dos exércitos. Eu vou contra ele em nome do Senhor. Ele estava declarando, mas ele não ficou dizendo: eu vou. Disse: eu vou contra esse gigante. Ele chega diante de Saul. Saul diz: não, você é muito moço, você não pode ir. Ele diz: eu vou. Não, mas tá bom, então vai. E aí lá vai ele sai do lugar, ele põe a armadura, vê que não dá certo, ele corre, vai até o riacho, pega 5 pedrinhas, pega a sua funda. Olha só, o que ele está fazendo? Ele está agindo, ele está se movimentando, ele está pegando as pedras, pegando os estilingues dele, pegando as coisinhas dele. É isso que nós temos que fazer, queridos, exercitar a nossa fé. É você chegar lá, sabe, na sua academia e dizer assim: não, hoje eu vou fazer e não deu certo, não, eu vou
vou continuar, agora é aqui, não, agora eu vou fazer, sabe? Tristes, tem que, queridos, nós temos que todos os dias exercitar a nossa fé, dessa forma. Você deve combater o diabo com a fé, não é com outras atitudes. Por quê, queridos? Porque quando nós estamos protegidos por Deus, o diabo não pode fazer nada contra nós. Nós precisamos cercar os problemas nossos com o escudo da fé. Por quê? A Bíblia diz que com o escudo da fé nós protegemos de todos os dardos inflamáveis. Todas as setas malignas não nos atingem quando nós estamos com o escudo da fé, da fé. Efésios 6,16 diz: e em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Na versão NAA diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segurando de vez em quando, sim. A Bíblia diz sempre, em todas as situações. Satanás, queridos, é o Deus deste mundo. Tudo que é de negativo neste mundo é porque Satanás é um Deus negativo. Se eu for negativo, eu estou cedendo àquilo que ele é. Mas se eu for positivo e tiver fé, eu vencerei o diabo e o mundo. Uma outra atitude, a primeira atitude é essa, usar o escudo. Segunda atitude aqui, queridos, edifique a sua mente com pensamentos de fé. Edifique a sua mente, deixe a sua mente ser transformada todos os dias pela palavra. Como, pastor, nós podemos fazer isso? Pensando pensamentos de fé, falando pensamentos de fé, palavras de fé, levando o nosso coração, queridos, para fora da derrota e para dentro da vitória. Amém? Nós precisamos levar o nosso coração para fora dessas consciências malignas e colocar dentro da vitória. Saiba que quem pode vencer é você, quando você pertence a quem você serve, Deus. Nós podemos vencer quando nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos. O que eu quero dizer com isso? Não tolere por um só minutinho que seja um pensamento contrário às coisas que são pedidas, confiadas, que pertencem a você. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quando o seu pensamento ele pende para o lado negativo, naturalmente você diz assim: eu levo o meu pensamento cativo a Jesus, eu trago à minha mente a palavra, eu não aceito esse pensamento negativo, eu estou exercitando, eu estou tendo uma atitude de fé, queridos. Eu não vou deixar essa enfermidade, eu não vou deixar a pobreza, eu não vou deixar essa miséria, eu não vou deixar essa situação de dúvida, de incredulidade, de destruição tomar conta do meu pensamento, em nome de Jesus. Você leva o seu pensamento cativo a Jesus. Guarde-se contra todo esse pensamento do maligno que tenta entrar na sua mente. Fique longe de todos os lugares e de todas as coisas que não apoiam a sua fé. Fuja de tudo isso. As coisas que tentam tirar a sua fé, a sua convicção, a sua fé em Deus, a fé que você crê que Deus já respondeu a sua oração. Se vir alguma coisa contra isso, fuja disso. Não aceite isso. Faça o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, ele dizendo: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
Glória a Deus! É assim, queridos, que nós precisamos viver, exercitando a nossa mente com coisas verdadeiras, com coisas boas, com coisas puras, com coisas respeitáveis, com coisas justas, com coisas amáveis, com coisas de boa fama. Amém! Uma outra atitude que você pode tomar é resistir às suas dúvidas. Resista às suas dúvidas. Como eu faço isso, pastor? Queridos, tenha certeza que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus seja permitida em sua vida. Não aceite dúvida. Não aceite dúvida. A Bíblia diz em Hebreus 12:1: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Não duvide, não duvide, peça com fé, não duvidando. Quem disse isso foi o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, na sua carta 1:6 diz: mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Não duvide, creia que aquilo que você recebeu já lhe pertence. Marcos 11:24, digo-lhes que se creres que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Nós já estamos chegando no finalzinho aqui, queridos. Apesar de nós sermos às vezes atacados com dúvida na nossa mente, nós devemos crer de todo o coração, porque o milagre só acontece, escute, se nós não duvidarmos em nosso coração. Onde está escrito isso, pastor? Marcos 11:23. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se e joga-se ao mar, e não duvidar no seu, mas crer que se fará, assim será feito. O milagre acontece quando nós não duvidamos no coração. Não permita dúvida. Não permita dúvida. Existiu um evangelista norte-americano, Fred Francis Bosworth, já partiu, nasceu em 1850, não lembro exatamente. Ele foi um dos primeiros autores a publicar sobre um ensino bíblico cristão de cura divina. E ele ensina que, eu acho muito lindo isso, é uma frase que provavelmente você já ouviu, esse é o autor dela, Fred Francis. Ele ensina assim que se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra, não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas e creia em suas crenças. É ele que diz isso, que dizia isso. Se você tiver que duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida. Duvide da sua dúvida. Resista a toda dúvida, não aceitando nada contrário à palavra de Deus. A dúvida não vem de Deus, a fé sim vem de Deus. A fé vem de Deus. E a última atitude que eu quero deixar aqui, queridos: vença o medo. Como assim, pastor? Esse texto que nós lemos, ele é muito interessante. O que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que o medo não é de Deus. Em 1 João 4:8 diz isso, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme a Deus é aperfeiçoado no amor. Quando nós amamos, queridos, nós não temos medo. O mesmo apóstolo Paulo em Timóteo, na sua segunda carta, versículo 1, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sendo assim, queridos, então o medo ele deve ser enfrentado, resistido para fugir de nós, assim como o diabo, que é o causador do medo. Tiago, a Bíblia diz em 4:7, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Antes a Bíblia diz que, portanto, nós devemos nos submeter a Deus.
depois resistir o diabo e ele fugirá de nós. O contrário de crer é ter medo. O contrário de ter medo é crer. Creia, não tenha medo. Diante disso que você ouviu, também encerro essa parte perguntando: como suas palavras definem o que é tomar atitude de fé? Como? Para concluirmos, queridos, nós precisamos tomar cuidado para não assumirmos uma posição de acomodação, onde simplesmente nós mantemos as nossas tradições religiosas. No sentido de que eu ouço, de que eu declaro, e só fica nisso. Nós muitas vezes lemos a palavra, frequentamos a igreja, oramos, nós temos comunhão às vezes com os irmãos, mas o risco de acomodação diante disso é que pouco a pouco nós vamos perdendo as convicções sobre a pessoa de Deus e sobre o que Ele é e o que Ele pode fazer. É ou não é? Nós vemos uma geração assim hoje. As pessoas, elas vão às igrejas, até leem a palavra, elas frequentam reuniões de comunhão, vão às células, estão ali juntos, mas nós temos visto que isso não foi o bastante, porque se fosse não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Pessoas sendo deserdadas, pessoas deixando de congregar, pessoas deixando de estar juntos, de tendo comunhão. Por quê? Porque pouco a fé, queridos, elas foram perdendo as suas convicções de quem Deus era, do que Deus podia fazer. É assim, contrário de tudo isso, que nós vamos manter a nossa fé viva. É assim, queridos, nós vamos manter sempre a nossa fé ativa. Como? Com expectativa de quem Deus é e o que Ele pode fazer. Todos os dias. Portanto, assim que nós recebemos de Deus uma palavra, quem estava aqui na vigília, sexta-feira, sabe do que eu estou dizendo. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, e Deus entrega algo para você, uma palavra diretiva, uma palavra de orientação, uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, nós devemos imediatamente, logo que recebemos aquela palavra, começar a agradecer a Deus pela resposta, reafirmando continuamente a nossa fé nele, crendo que Deus vai agir. Deus me disse recentemente: eu te dou uma unção de multiplicação, Ele reafirmando isso na minha vida. Quem estava aqui na vigília sabe do que eu estou dizendo. Eu mostrei o vídeo aqui de algo que Deus liberou sobre a minha vida. Na hora oportuna eu libero para a igreja. Deus me disse recentemente que Ele pediu para dizer a mim que Ele via uma grande multidão, mas não à minha frente, atrás de mim, e eu dizendo: venham, venham, milhares de pessoas. O que eu faço nessa hora? Eu tomo essa palavra pela fé e começo a gerar essa palavra. Deus disse, eu ouvi, e eu estou declarando uma multidão, mas se eu ficar aqui, multidão vem, multidão vem, multidão vem, e não fizer nada, a multidão não vem. Eu preciso tomar uma atitude de fé. Deus te disse muitas coisas, e por que elas ainda não se cumpriram? Porque nós não tomamos atitudes de fé. Quando nós exercitamos a fé, quando nós, sabe, queridos, praticamos a fé, as coisas acontecem. Mas quando nós não exercitamos a fé, quando nós não praticamos os atos de fé, o mundo é que nos derrota, em vez de nós vencermos o mundo. Jesus, Ele falou sobre uma geração de incrédulos, que Ele tinha que suportar. Jesus não destrói incrédulo, Jesus, Ele não, mas a Bíblia diz que Ele suporta. Na sua própria cidade, quando Ele volta já grande, os milagres estavam acontecendo, e Ele chega na sua cidade,
onde ele nasceu, onde ele foi criado, na verdade. E ele tem que sair dali por causa que a fé daquele povo não acreditava no Deus que poderia agir nele e através dele. Nós não fazemos parte dessa geração, queridos, incrédulas, amém? Nós somos da geração dos heróis da fé, desses de Hebreus 11:1, daqueles que vencem, daqueles que enfrentam leões, daqueles que enfrentam ursos, daqueles que enfrentam gigantes. Nós somos da geração de Davi, aqueles que tomam atitudes de fé, e que nesta manhã você tome posse dessa palavra e saia daqui vencendo para vencer em nome do Senhor Jesus. Viver pela fé é estar sempre em dependência de Deus, é você depender de Deus todos os dias. Você lê, você ouve, você fica atento, você declara, você espera, mas no final de tudo isso, você toma uma atitude de fé e age, parte para cima, pega o leão, pega o urso, como diz Davi, pegava a mandíbula dele, vou pegar esse gigante e ele não vai ficar de pé diante de mim. E nem você, vamos colocar de pé então. Quero orar por vocês. O que nós vamos fazer, queridos? Quando você levantar de manhã e algum pensamento negativo vir, você vai e corre para a esteira. Vai lá exercitar a sua fé. Ou vai para o supino, ou vai fazer abdominal. Isso aqui é uma cadeira de abdominal. Vai fazer abdominal. Ou você vai pegar lá e exercitar, fazer umas, não é mais aeróbica, né? Agora você vai ser fitness, né? Aí você vai exercitar as suas pernas todo dia de manhã. Vamos lá. Ok, vamos lá. Todo mundo. Amém, queridos? É a gente. Todos os dias, você falar assim: eu vou ler a palavra. Não deixe um dia sem passar sem ler a palavra. Segundo, não passe um dia sem declarar a palavra. Terceiro, não passe um dia sem agir segundo a palavra. Quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, estamos praticamente iniciando o nosso ano de 2022. Estamos aqui, Senhor, para viver o novo de Deus. E eu creio que essa igreja vai entrar no nível de fé como nunca. Em tão poucos dias nós já estamos experimentando milagres. O que Deus fará durante este ano? Meus olhos vão ver. Na verdade, pela fé, eu já vejo. Que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo essas três maneiras de exercitarmos a nossa fé: lendo, ouvindo, declarando e agindo segundo a palavra. Eu declaro sobre a vida desses nossos irmãos, Pai, que não haverá nada impossível, não haverá nada que não seja conquistável, porque na cruz Jesus conquistou todas as coisas. Declaramos que as promessas do Senhor vão se cumprir segundo aquilo que nós visualizamos e declaramos pela palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Agora, claro, eu não poderia ir embora dizendo que chegou. Quem aqui vai se matricular nessa academia da fé? Eu não vi muita empolgação. Meu Deus do céu, depois dessa palavra, tem uns aqui que eu vou fazer de novo essa pergunta. Quem aqui vai se matricular na academia da fé? Vamos aplaudir ao Senhor. Está ouvindo? Você saiu daqui matriculado hoje. Se porventura amanhã, depois, tal, em algum momento, você sentir uma fraqueza, corra para a academia da fé. Vá fazer exercício. Em nome de Jesus.
Levante a sua mão direita. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Deus te abençoe. Vai na paz. Em nome de Jesus. Amém.